André Cavalcante, vem aí para falar do Coringão que vai receber o Botafogo. Alô, André, bem-vindo ao Expediente. Tudo bem? Cadê você, André? Ele é Mais muito um pouquinho aí, André. Rapaz, você é tão grande Opa! que... Olha aí. Tem que botar a câmera aí no tripé, manda Tudo o cara bem, subir João no Guilherme? banquinho aí para pegar você direito, rapaz. Você tem 2,05 m, complicou pro câmera, pode dar você lá. Eu te ouvi, depois parei de te ouvir, deu uma oscilada. Ah, perfeitamente. Agora tá tudo bem? Você tá me ouvindo bem? Perfeito? Tô te ouvindo bem. Vamos lá com as Que bom. informações do Corinthians. Nessa sexta-feira, meu amigo João Guilherme, amigos do Expediente Futebol, o Corinthians realizou a primeira atividade visando o jogo de domingo contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Essa primeira atividade visando o jogo contra o Botafogo hoje. Isso porque a rotina da equipe ao longo dessa semana foi toda agitada. No último domingo teve aquele jogaço contra o Grêmio, vitória do Corinthians por 1-0. Isso no domingo. Na segunda-feira já teve viagem para Colômbia, para compromisso importante pela Copa Sul-Americana na quarta-feira. O time teve um desempenho fraco, também preservou muitas peças nesse jogo contra o Patriotas, empate por 1-1. Jogadores retornaram da Colômbia apenas ontem à noite, portanto ontem não teve treino. Hoje sim a primeira atividade aqui no CT Joaquim Grava, atividade leve justamente para evitar qualquer desgaste ou qualquer lesão dos jogadores titulares. O Fábio Carilli não esboçou equipe titular, mas a gente tem a certeza de retornos importantes para esse jogo de domingo contra o Botafogo. Maicon, Jadson e Jô, os três jogadores que foram preservados dessa viagem para a Colômbia, ficaram no Brasil treinando. Esses três retornam naturalmente à equipe titular, assim como o lateral esquerdo Guilherme Arana, que até viajou para a Colômbia, mas ficou apenas no banco de reservas, descansou. O Guilherme Arana, que vinha de uma sequência de 23 partidas seguidas atuando como titular. O que se espera é o Guilherme Arana com fôlego renovado, assim como os outros três que eu citei, o Jô, o Jadson e também o Michael, jogadores mais descansados para esse jogo contra o Botafogo. Depois da atividade dessa sexta-feira aqui no CT Corintiano, tivemos entrevista coletiva com o lateral direito Fagner. Vamos ouvir alguns trechos do que disse o jogador que completou 200 jogos com a camisa alvinegra. Você sempre vai existir uma pressão, mas eu acho que esse número ele fica muito para vocês de imprensa, né, que analisam isso, para torcedor, né, e para nós a gente tem que pensar sempre no próximo jogo, né? Claro que você não está perdendo, isso é muito bom, é importante para a confiança da equipe, mas a gente sabe que uma hora isso vai acontecer, mas a gente quer prolongar isso para mais longe possível, né? Então a gente tem que pensar no próximo jogo, próximo adversário, fazer um grande jogo, e quando acontecer também, né, de a gente perder algum jogo, que vai acontecer, a gente tem que ter a maturidade de saber que não está tudo perdido e que a gente tem condição de retomar tudo aquilo que vem sendo feito, né? Então a gente tem que estar preparado para quando acontecer, mas ao mesmo tempo procurar prolongar isso aí. 200 jogos, né? Você completou nesse meio de semana. Estou vendo que a placa está aí do seu lado, né? É o melhor momento da sua carreira. E aí, te pergunto isso também baseado no fato de você ter sido titular da seleção brasileira recentemente. Está aí totalmente adaptado ao clube. A gente vê que vira e mexe, seu filho vem aqui para treinar com você, rouba a cena, né? Rouba a atenção dos colegas. Como é que você se vê? Cara, eu me vejo muito feliz, né? Realizado com tudo que vem acontecendo na minha vida. Eu só tenho a agradecer as pessoas que estão do meu lado, né? Que é minha família, minha esposa, meus filhos, as pessoas que me ajudaram no começo, né? E sem dúvida hoje realizado num todo, né? Tanto do lado pessoal quanto do lado profissional. Eu estou em casa, então eu estou muito feliz e a melhor maneira de retribuir é cada vez mais você se dedicar e você estar buscando a evolução para poder estar sempre em alto nível. Tá aí, portanto, a palavra do lateral direito Fagner. Voltamos a falar ao vivo daqui do Centro de Treinamento Joaquim Grava, CT do Corinthians. Corinthians, líder absoluto do Campeonato Brasileiro, e a promessa é que a equipe viva alguns dias aí de tranquilidade, de calmaria, pelo menos com relação à logística, já que nos próximos 20 dias a equipe disputa apenas 4 partidas oficiais e todas as partidas ou em São Paulo ou no máximo em Campinas, sem nenhum tipo de viagem desgastante. Claro que essa calmaria vai
depender também dos resultados e da famigerada, da famosa janela de transferências que a todo momento assombra, pelo menos a torcida corintiana, a todo momento surge uma nova informação de que tal jogador está negociado com o futebol europeu. Hoje a bola da vez foi o Guilherme Arana, que alguns veículos chegaram a noticiar que estaria tudo certo para ir para o Bayer Leverkusen da Alemanha, mas tanto a diretoria alvinegra quanto os empresários do Guilherme Arana negam que tenham recebido qualquer tipo de proposta oficial do Bayer Leverkusen. Por enquanto, Guilherme Arana, portanto, fica no Corinthians. E a informação também divulgada divulgada hoje pelo clube é a respeito daquela punição imposta pelo STJD por conta de alguns sinalizadores acesos por uma das organizadas do Corinthians no dia 11 de junho, naquela vitória por 3-2 sobre o São Paulo, na Arena Corinthians em Itaquera. A torcida acendeu esses sinalizadores, o STJD colocou um jogo de punição, de suspensão justamente daquele setor norte da Arena Corinthians em Itaquera, onde ficam as organizadas. Essa punição não vale para esse jogo de domingo contra o Botafogo, vai valer para o jogo do próximo final de semana, do outro final de semana contra a Ponte Preta. Aquele setor norte ficará totalmente fechado. Calcula-se ali que a capacidade desse setor seja de 7.600 pessoas, portanto 7.600 lugares fechados para o jogo do outro final de semana contra a Ponte Preta. Única suspensão, a diretoria do clube até explicou que quem já havia comprado ingressos para esse setor, para a partida contra a Ponte Preta no outro final de semana, essas pessoas serão apenas remanejadas para o setor oeste sem nenhum tipo de problema, mas é claro que isso acaba restringindo ali um pouco o acesso dos torcedores para esse jogo. O torcedor corintiano que está muito empolgado com a equipe, prova disso é que para esse próximo jogo contra o Botafogo, mais de 31 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada, casa cheia mais uma vez para Corinthians e Botafogo, domingo em Itaquera, João Guilherme. Perfeitamente. O Corinthians não sabe o que é perder faz tempo, né? Perdeu 2 jogos esse ano para Santo André e Ferroviária, né? E depois disso... 19 de março, a última derrota. Já está a mais de 20 jogos sem perder. 24 partidas. 24 partidas sem perder. Empatou no meio de semana com o Patriotas e agora recebe Botafogo. Estou vendo aqui a relação do Botafogo e é impressionante o número de problemas que tem o Botafogo para o jogo. Ó, Matheus Fernandes machucado, o Luiz Ricardo ainda não está recuperado, o Jonas está machucado, o Marcelo machucado, o Ayrton só volta daqui a 2 meses, o Marcinho está machucado. Então, um time provável do Botafogo: Gatito Fernandes, Arnaldo Carli, Emerson Silva e Vitor Luiz, Bruno Silva, Lindoso, João Paulo e Rodrigo Pimpão, Camilo e Roger. É o Botafogo no limite para encarar esse Corinthians domingo lá na Arena Itaquera. É um bom time e é o duelo dos times reativos, né? Dos times que não fazem muita questão de ficar com a posse de bola e que respondem muito bem ao contra-ataque. É uma boa alternativa. Só voltando, a gente falou da invencibilidade do Corinthians, o Patriotas conseguiu uma coisa que quase nenhum time brasileiro conseguiu. Fazer gol no Corinthians? Não, ficar na frente no placar. É? A última vez que alguém tinha ficado na frente do placar, um segundo sequer do Corinthians, foi o São Paulo, 26 de março. Rapaz. Que o Michael fez aquele gol, o gol galinha, e depois... Por que gol galinha? Ele imitou uma galinha quando ele fez o gol. E depois o jogo empatou. De lá pra cá, 26 de março até o jogo contra o Patriotas, ninguém conseguia ficar na frente um segundo sequer do Corinthians. E o Patriotas ficou quase até o final do jogo. Então estamos no Brasileiro, já na 11ª rodada, vamos. 11ª. Até agora, ninguém ficou na frente do Corinthians no placar. Olha que incrível. Agora, o João tá lembrando aí, o Paulo falou dia 9 de março, né? Foi 19 de março? É. 19 de março? É. Então, 19 de julho vai completar, se o Corinthians ficar invicto até lá, 4 meses sem saber o que é uma derrota. Impressionante. Olha, isso é realmente feito. incrível se levar em conta todas as bobagens que o Corinthians fez na temporada passada e a recuperação esplendorosa nesse ano de 2017. Eu, sinceramente, olha, eu não acreditava nisso, não. Da forma como está sendo. E eu falei sempre acreditei. Você sempre acreditou. Sou testemunha disso. É engraçado. Você e Luciano Calheiro sempre falaram. Mas é porque você olha para os atletas e entende que eles não esqueceram de jogar bola. Estavam adormecidos, não viviam um bom momento. Há quem diga que estava sem vontade, sem tesão, né? Que é a palavra mais adequada. E passado isso, por exemplo, hoje ele não é titular, mas é o 12º jogador e com méritos para ser titular, o Marquinhos Gabriel, que até alguns meses atrás Estava marginalizado. Marginalizado, era moeda de troca, ninguém queria. Estava na preguiça, né? Era um dos acusados. Era um dos acusados da preguiça. O Paulo Roberto era reserva
da equipe do Sport, vem para substituir um dos melhores jogadores do Corinthians na temporada, né, o Gabriel, e faz uma partida espetacular contra a equipe do Grêmio, lá no campo do Grêmio. Então, assim, esse Corinthians é realidade. Não é balão japonês. Aqueles times que sobem e que daqui a pouco vão cair. Esse time do Corinthians vai brigar até o final pelo título do Brasileiro. E o Botafogo, hein? Me chamou a atenção o comentário que você fez, Edmundo, que faltou força ofensiva. O Botafogo tem um elenco, assim como o Corinthians, podemos dizer, com poucas opções e que vem jogando sempre no seu limite. O Botafogo está atravessando um momento crítico da temporada, exatamente no momento em que ele vai começar a definir Copa do Brasil, Libertadores e uma sequência de brasileiro. Preocupa vocês esse momento do Botafogo ou não? Quanto maior o sucesso você tem, quanto maior você tem sucesso, mais campeonatos importantes você vai disputar. E o Jair Ventura ontem, ao término do jogo contra o Atlético, ele foi perguntado: você vai poupar alguém? Ele falou: não tenho quem poupar. É isso aí. Porque na quarta-feira, não sei se é quarta-feira, no meio de semana, ele vai jogar contra o Nacional do Uruguai. Quinta lá em quinta-feira, em Montevidéu. Ele falou: cara, eu não posso me dar o luxo, como Atlético, como Palmeiras, como Cruzeiro, Grêmio, outros times, de poupar ninguém. Eu tenho a conta do chá. Ele perdeu eu só tenho esses. Perdeu o Montilho, que se aposentou. Falando de jogadores mais conhecidos, mais mais talentosos. Caras que, em tese, poderiam transformar o Botafogo de um time solidário num time mais técnico. Esses caras, tipo, ele não tem mais no elenco. E agora ele vai ali com o elenco enxuto na ponta do chá. E ele terminou dizendo o seguinte, ele falou: cara, eu não posso nem cobrar uma performance 100% desses atletas que estão desgastados. Ele falou: cara, eu não lembro nem... Vale a pena lembrar que o Botafogo começou a temporada antes de todos, jogando aquelas duas fases da Libertadores. Então, ele falou: cara, eu não lembro ainda qual foi a semana que a gente teve livre para trabalhar. Quarto domingo. E aí ele tá certo, porque ele não pode abrir mão do Campeonato Brasileiro, ele não pode abrir mão da Copa do Brasil, ele não pode abrir mão da Libertadores. Se, por fatalidade, ele ficar fora de alguma dessas competições, até vai ser benéfico para o elenco do Botafogo. Fora da fase final do Carioca do Rio, né? Até o pessoal deu uma certa festejada, né? Não Exatamente. queria a eliminação, mas foi fim de semana de Fla-Flu. Agora, a gente comentou aqui, né, que os 3 jogos depois da partida contra o Avaí seriam fundamentais para saber se o Botafogo vai brigar por mais alguma coisa nessa temporada. E parece que a derrota por 1-0 para o Atlético Mineiro... Normal, dentro do que eu esperava, e eu considero que o Botafogo tem uma chance aí de conquistar a classificação, não é? É um resultado... Olha, e ontem... Até pelo que o Botafogo realizou ontem. Ontem o Botafogo teve, em alguns momentos, a chance até de sair com um empate, né? E uma com o Roger. Duas, pelo menos. E uma com o Roger. Duas com o Bruno Silva. E aí é o problema, a bola cai no pé do Bruno Silva, que... Ok. Mas ele é o vice-artilheiro do Botafogo na temporada. O que tá errado, né? Tá errado. Se o Bruno Silva, você depende dele pra fazer gol, tá difícil. Por isso que eu comecei o meu comentário dizendo que faltou poder de fogo. Qualidade de finalização. Aí ele desculpa o Roger, que é o único atacante de área que ele tem. Né? Ontem entrou o Vinícius Tanque, que tá voltando também de contusão. Agora, volume de jogo, o Botafogo mostrou de igual para igual, mas não só porque o Fred foi expulso, não. Durante o primeiro tempo, só teve uma discrepância do Atlético nos primeiros 10, 12 minutos. Ô, Edmundo, você lembrou de um negócio importante, a declaração do Jair, né? Que até cômica, né? Mas eu vou poupar quem? Ele não tem um elenco grandioso para pensar em poupar. Mas assim, a gente sabe que o Botafogo tem um time titular e tem os caras que são os reservas. Se eu fosse o Jair, eu colocaria o time reserva ou praticamente reserva contra o Corinthians. Não, de jeito nenhum. Eu iria priorizar o jogo da quinta-feira contra o Nacional no Uruguai. Porque esse jogo, se o Botafogo tomar uma chapuletada lá, depois não consegue reverter mas se conseguir surpreender o Corinthians em casa, vai com mais moral ainda. Mas a gente não está falando de cansar os jogadores. É outra coisa que a gente está falando, Paulo. A gente não está falando de cansar os jogadores ou descansar os jogadores? Sim, mas hoje... Se você tira os titulares, você descansa esses caras de um jogo para o outro. Se ele também vai com um time alternativo, que é a palavra da moda, né? É alternativo. O time reserva. Vulgo reserva. Se ele for com um time reserva e tomar uma chapuletada do Corinthians também... Tira a moral. Depois da derrota...
pro Avaí em casa, depois da derrota pro Atlético Mineiro, a carga é pesada. Ele vai acabar sendo questionado. Deixa eu fazer outra pergunta para vocês, então. É mais fácil perder para o Corinthians e tentar recuperar num campeonato que tem 38 rodadas? Ou perder de tal forma para o Nacional no Uruguai Mas e eu depois acho que o só Nacional tendo do uma Uruguai chance? é menos time do que o Corinthians. Ah, Paulo, ano passado a gente falava isso, o time fez o quê? O Nacional. Tudo bem, mas eliminou Palmeiras é lógico e que a gente Corinthians. não acompanha o Campeonato Uruguai hoje com tanta Eliminou Palmeiras e eficiência. Corinthians. Mas Era tão fraco como é hoje. Olha, eu caminho nessa tese de que o Corinthians o Botafogo vai jogar contra o Corinthians com o mesmo time que terminou o jogo, só com o Vinícius Tanques que saiu ali. Você acabou de ler a escalação aí. Não muda nada, João. Então por que não? É o momento de sacrifício dos caras, pô. Eu também acho. É o momento de sacrifício dos caras. São 4, 5 jogos e vão pro pau. Tem que jogar duro contra o Corinthians. Exatamente. Por que tem isso? Porque tem gordura pra queimar? Quem tem gordura pra queimar, queima gordura. Senão vai com carne de pescoço, ó. Daqui a pouco o Botafogo, não que tô secando aqui, o Botafogo vai ser eliminado da Copa do Brasil ou da Libertadores, aí ele vai ter tempo, vai ter meio de semana. Não adianta nada. Agora não. Aí não adianta nada. Um clube de ponta, né, um time de alto rendimento, ele tem que ser preparado para encarar todas as competições. Na Europa é assim, os times jogam Copa Nacional, Campeonato Nacional, Copa Internacional. Só que os caras têm elenco. Mas eles têm elencos maiores, eles viajam menos. O problema é o deslocamento. A gente vive num país continental. São Paulo, Rio, as viagens... para jogar com quantos ele pega o quê? 45 minutos da ponte Não aérea? estou falando desse jogo. Eu estou falando do jogo contra o Nacional do Uruguai. Enfim. É uma pedreira. É uma pedreira. Mas olha, hoje eu classifico, assim, eu acho que se o Botafogo hoje tem um projeto de continuar nessa sequência, eu acho que esse negócio de poupar é pra quem tem, né, aquela velha coisa, é a mesma coisa que você tá subindo a vista chinesa de pedal, né? Você sobe, Isso aí sobe, você entende muito. aí você chega lá na mesa do imperador, o cara fala assim, chegou bem, o cara fala assim, mas só quem poupa tem, quem poupa vai até o final da subida, quem não poupa não vai. Então esse pessoal do Botafogo hoje em dia não tem que poupar. Quem não tem, não poupa. Não vai embora, tem que poupar o cara. Ganhar do Corinthians, João, ou fazer um bom jogo contra o Corinthians, é moral pro time do futebol brasileiro hoje em dia. O Messi odeia ser palpado. O Cristiano Ronaldo até o final da temporada odiava ser palpado. Palpado ou poupado? Poupado. Olha, Então. Não, exatamente. Só agora, no final dessa temporada, pela primeira vez na carreira, que o CR7 chegou lá e falou assim, olha... Sim, mas não concentra, não viaja. Nós estávamos lá pro grande clássico, Real Madrid e Barcelona. O Barcelona saiu de Barcelona no mesmo dia. Lógico. O jogador prefere Uma hora de avião. O jogador prefere jogar, mas o deslocamento, ele é muito... O jogador não quer concentração, muito cansativo. que é um negócio chato. Passaporte, entra no guichê, Cara, o Jair falou ontem também. Cara, me criticaram porque eu não entrei com 3 volantes, que é o esquema que vem dando certo na temporada passada, nessa temporada, contra o Avaí. Aí ele falou assim, quem eu escalaria como terceiro volante? Pois é. Não tem. Aí todo mundo ficou quieto, porque o João Paulo não podia jogar. O Lindoso estava machucado até sábado. Sábado, o Lindoso era jogou na marra. E jogou. Então, quer dizer, não dá pra ter esse luxo de poupar. Ele fez a aposta certa porque, em tese, ele estava enfrentando o time de pior ataque, né, da competição, que é o Avaí, jogando em casa. Era o tipo de jogo que daria pra arriscar, pra fazer diferente. Vamos ver como é que o Botafogo vai reagir. Estamos no meio do ano, estamos na metade da temporada, mas ela começa a ficar cada vez mais difícil. E vamos ver como o Botafogo reage com um elenco que tem, com poucas opções de mexida. Tem o desafio com o Corinthians domingo e na quinta-feira que vem o Nacional em Montevidéu pela Libertadores da América.